Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus inicia a sua catequese, o seu apostolado, ensinando aos seus discípulos. Vai dizer a palavra, vai dizer o Evangelho, que as multidões procuravam Jesus. Se entende que muita gente seguia Jesus. Mas é importante dizer que este segmento, essas pessoas, esses grandes grupos, seguiam Jesus, mas se supõe, se acredita que não conheciam de um modo claro o significado do ministério de Jesus. Simplesmente o seguiam. E é claro que é muito importante o seguimento, o discipulado, é muito importante seguir Jesus. Porém, este seguimento, quando se trata da pessoa de Jesus, ele automaticamente gerará as exigências do apostolado, do compromisso com a fé professada. Naquele tempo, muitos seguiam Jesus porque Jesus fazia milagres, porque Jesus matava a fome física, multiplicou o pão. Jesus curava as enfermidades, deixava as pessoas, os leprosos limpos, os cegos enxergando. Então era muito conveniente seguir Jesus.
Quem não gostaria de ter alguém que resolvesse todos os seus problemas? E então Jesus, mais do que querer uma multidão grudada nele, Jesus passa a ensinar os seus discípulos. E aí nós vemos no Evangelho justamente esses textos que esta semana estamos refletindo, chamados à reflexão. Mateus capítulo 5, todos conhecemos, Sermão da Montanha, onde Jesus começa o ensinamento, seu ensinamento. Mesmo texto, mesma fonte, nós encontramos em Lucas capítulo 6, a partir do 6º capítulo, hoje a segunda parte. O segmento de Jesus. Jesus fala àqueles que o seguem, para que mais do que segui-lo, tornem-se seus discípulos. Seguir Jesus nos compromete. Seguir Jesus não é o mesmo que seguir a um time de futebol, a um artista, a uma novela, a uma rede de televisão. Seguir Jesus é comprometer-se com a sua palavra. E depois de ter dito as 8 bem-aventuranças, os 8 sentidos de felicidade que ontem nós ouvíamos no Evangelho, na segunda parte deste ensinamento, Jesus deixa ordens, deixa caminhos, deixa normas a serem praticadas. Perceba que no Evangelho de hoje, Jesus, ele fala com a autoridade. Ele usa o verbo no imperativo. Vai dizer Jesus, amai os vossos inimigos. Vai dizer Jesus, dá a quem te pedir. Não faça o que você faz pensando numa resposta automática, numa recepção direta e objetiva. Jesus fala no imperativo. Faça, vá, peça, ame. Significa dizer, irmão e irmã, que não é somente um conselho de alguém que diz, como seria bom se fosse assim. Você poderia fazer isso. Será que você gostaria de agir dessa forma? Jesus não usa estas construções gramaticais. Jesus afirma, amai os vossos inimigos. Não é o mesmo que dizer, você poderia amar, você poderia ser um sujeito simpático, um sujeito acolhedor. Isso também é importante, mas não só isso. É preciso agir. E esta ação, ela é uma ação direta e objetiva. Agora, é preciso compreender o que significa cada atitude dessa, que Jesus sintetiza numa frase muito simples, que nós precisamos fazer com que esta frase, este ensinamento, caia direto no nosso coração. Vai dizer Jesus, se você faz, se você ama somente aqueles que vos amam, o que estarás fazendo de extraordinário, senão somente uma troca de favores? Com Jesus não se faz troca. Com Jesus se assume um compromisso. Um compromisso que parte de uma atitude direta da parte de Jesus, para que nós aprendêssemos a amar. Jesus nos amou por primeiro. Então nós transmitimos, nós vivemos de um modo prático aquilo que Jesus já viveu por primeiro. É preciso compreender que quando eu assumo a minha identidade batismal de discípulo, eu não estou fazendo uma opção
extraordinariamente nova. Eu estou simplesmente vivendo aquilo que o Cristo já viveu por primeiro. Cristo me amou, Cristo me acolheu para que eu também pudesse amar e acolher, ou seja, viver aquilo que ele já viveu por mim. E quando nós falamos nesta atitude de amar os inimigos, fazer o bem àqueles que muitas vezes para nós são figuras difíceis de suportar. Veja, Jesus nos chama a caminhar numa atitude que seja maior, muitas vezes, do que o nosso próprio entendimento pessoal. Nós precisamos ser como que aqueles que caminham na contramão para mostrar esta nossa identidade. Quando nós ouvimos Jesus dizer: amai os vossos inimigos, significa dizer que este amor, ele não é somente um sentimento que produz proximidade e poderá gerar intimidade. Quando se fala em amor na boca de Jesus, no ensinamento de Jesus, mais do que um sentimento, o amor ele se torna uma atitude, uma ação. Amar não é somente mostrar o sentimento externo de quem está feliz na presença de outro ou de outra. O amor, ele é uma atitude. Então Jesus vai dizer: eu preciso agir de uma forma tal que eu possa refletir o amor de Deus para todos, inclusive para aqueles a quem eu não nutro uma certa proximidade. Por quê? Porque ele amou por primeiro. E aí Jesus Jesus continua os ensinamentos nessa mesma linha. Amor, misericórdia, acolhida, entrega, perdão, para culminar na justiça. Vai dizer Jesus: não julgues, para que você também não seja julgado. É claro que nós poderíamos aqui pensar em cada versículo, em cada ensinamento deste projeto discipular de Jesus. Porém, nós sintetizamos naquilo que Jesus disse: o que vós quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Ou seja, à medida em que eu for capaz de transmitir esta mensagem de transformação, de amor, de cura e de libertação para o meu próximo, eu estarei construindo uma unidade na fé e no amor de Cristo. A reciprocidade que se deve construir não pensando numa recompensa, não pensando num gesto de agrado, num abraço gratuito, mas pensando na construção do reino de Deus aqui, para que, projetando este reino de Deus aqui, possamos nós alcançar o reino dos céus. Que nós possamos, portanto, nesta semana, lembrando ainda do mês da Bíblia, que estamos praticamente na metade, que nós tenhamos esta coragem de mergulhar na palavra de Deus e aprender do ensinamento de Jesus, a prática de um amor gratuito, para que juntos, em comunidade, todos possamos vivenciar estes ensinamentos de Jesus. Que ele possa transformar a nossa vida, que Jesus derrame sobre nós as graças que necessitamos para bem viver a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.